Atlético vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil e, aliás, também conheceu o seu caminho na Copa Sul-Americana. Se passar, e vai passar. Tem que passar, né, Galo? Do Bucaramanga da Colômbia, o Galo vai pegar o Godoy Cruz da Argentina. E aí, o calendário do Atlético pós-Mundial de Clubes vai ficar apertadaço. Simões já lembrava o Cláudio Rezende que vai ter uma overdose de Flamengo, de brasileiro, de Copa do Brasil. Como fica o calendário do Galo pós-Mundial de Clubes? Chega mais, Cláudio Rezende. Um abraço, boa tarde. Me conta tudo, Rezendão. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aqui aos nossos comentaristas. Quem acompanha o Rádio Esportes dessa terça-feira, o Atlético vai ter que se preparar bem depois desse duelo contra o Internacional. Vai ter inclusive 13 dias de férias para os jogadores, viu, Thiago? Já está prevista aí férias, esse período de férias de 13 dias e os outros 17 depois do Campeonato Brasileiro. Esse ano, atípico do futebol brasileiro, os atletas terão férias picadas, né? Uma parte agora e depois no final do ano. E aí, Thiago, depois do Mundial de Clubes, o bicho vai pegar pro calendário do Galo. A gente, inclusive, preparou uma arte para quem tá acompanhando com a gente no YouTube, quem tá no radinho, a gente vai trazendo aí, ó. Voltando após o Mundial de Clubes, o Galo tem pela frente o Bahia. Esse jogo do Bahia vai ser ou dia 12, 13 ou 14 de julho, na Arena Fonte Nova, fora de casa. Na sequência, pega o Bucaramanga. Jogo fora. O primeiro jogo será fora, na Colômbia. Na sequência, vai pegar o Palmeiras, hein? Pega o Palmeiras no fim de semana seguinte, ali do dia 21 de julho, no Allianz Parque. Depois tem o Bucaramanga, né? O mata-mata, o jogo da volta, na Arena MRV. 2 jogos contra o Flamengo na sequência, porque tem o do Campeonato Brasileiro, que já estava marcado para o fim de semana ali do dia 27, 28 de julho. E tem o duelo com o Flamengo no Maracanã. Também 2 jogos no Maracanã, Copa do Brasil. Já que o primeiro jogo será na data do dia 30 de julho. Entre os duelos da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Galo pega o Bragantino, que hoje está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Então é pedreira também, no inicinho de agosto. E depois o jogo contra o Flamengo. Então, Thiago, ali num período de 10, 12 dias, o Galo vai pegar o Flamengo 3 vezes, né? Ainda tem o Palmeiras ali no meio do caminho e os duelos de mata-mata com o Bucaramanga. Ô, Cláudio, você fez um recorte inicial, porque se abrir um pouquinho esse leque, isso deve chegar a 12 jogos ali para 35, 40 dias. Isso. Porque depois disso aí, depois do Flamengo na Copa do Brasil, o Galo avançando na Sul-Americana, já tem duelos contra o Godoy Cruz também na sequência e o Brasileirão continua, né? E tem um aspecto tal, Thiago, relativo ao Brasileirão, porque esses 2 jogos contra o Atlético Bucaramanga, os playoffs da Sul-Americana, eles não fazem parte do calendário do futebol brasileiro, né? Então, a tabela da Série A, pro dia 16/7, aí a gente fala da data base, que é o jogo de ida do Bucaramanga com o Atlético, a tabela da Série A marca um Atlético Sport para a Arena MRV. E no dia 23/7, que é o jogo de volta do Atlético com o Bucaramanga na Arena MRV, a tabela da Série A marca um Atlético e Fortaleza. Então, quer dizer, além de toda essa maratona, o Galo ainda vai ter 2 jogos da Série A adiados, porque as datas coincidem do playoff da Sul-Americana com o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, coisas do calendário da CBF. Ô, Ale Oliveira, aliás, pode preparar aí pra trabalhar até 31 de dezembro, torcedor. Não compra passagem não, final de Brasileiro vai ser lá pra 30 de dezembro, 31 de dezembro, isso se não varar pra 2025. Agora, Ale, vendo ali a tabela, põe de novo a imagem no YouTube pra galera que tá nos acompanhando. Aliás, grande audiência no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha no YouTube, no rádio. Centenas de milhares, a maior audiência do Brasil. Pra você que se liga no Rádio Esportes. Ale, eu acho esse cenário de ter o jogo antes do mata-mata, você já tem uma prévia do confronto, péssimo. Porque se você ganha, pode gerar um comodismo. Se você perde, já gera um terrorismo desnecessário. Se eu não estiver enganado, teve, né? Na Copa do Brasil, não teve... Do ano passado? É. Depois que o Galo perdeu pro Flamengo a final, foi jogar o Brasileirão lá. É. Tava ressaca danada. Completamente arrebentado, né? Exatamente. E aí até empatou 0x0, mas aí... o Flamengo de ressaca, né? É. Ô, Ale, eu não gosto. Eu acho um cenário perigosíssimo. Você tem... Porque imaginemos aqui, se o Atlético vai lá,
Deus o livre, toma 3-4. Ou vai lá e faz 3-4. Se fizer até melhor, né? Porque aí dá um astral diferente. Mas se já leva uma sapuada, joga o astral lá embaixo. Se joga com o time completinho, você revela as armas pro adversário. Também. Se você joga com um time alternativo, com um outro plano tático também, você corre sério risco, né? Tomar uma cacetada. Exatamente, não é bacana. Agora, isso que o Claudião falou, dos jogos difíceis do Campeonato Brasileiro, contra adversários poderosos, que estão vivendo nesse momento, pelo menos, uma boa fase, e o caráter decisivo da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eles praticamente obrigam o Galo a não jogar completo em alguns jogos importantes do Brasileirão, né? Porque eu sei que o torcedor não gosta muito de que a gente fala isso, mas é a verdade, né? Você não tem como manter o ritmo, a intensidade contra grandes adversários do Campeonato Brasileiro e esses jogos de mata-mata das Copas. Você não tem como, você vai ter que administrar. E tem outro cenário, né? Olha lá, vai que o Atlético, Deus, mas não é possível, né? Esse Bucaramanga. Se você vem de uma eliminação de Sul-Americana já tropeçando pra cima do Flamengo, queira Deus que o Atlético vai lá e arrebenta esse Bucaramanga. Aliás, o jogo da volta é aqui, né? Então já sapeca esse Bucaramanga pra entrar de astral elevado. Mas é um cenário que a gente tem que prever também. Pode acontecer, Alê. Olha, já emenda, Cláudio Rezende. Já sai da Sul-Americana pra Flamengo. Brasileiro e Copa do Brasil, Cláudio. Muito jogo, né? Muitos jogos contra o Flamengo. Muito jogo decisivo, cara, porque você não tem um respiro. Vamos imaginar, sei lá, o Atlético e o Cipotânia Futebol Clube entre a Sul-Americana e o Flamengo. Você vai lá, dá uma tijolada, ganha uma moral, ufa. Foi o que aconteceu agora com o Ceará. Se o Atlético perde pro Ceará, ia entrar em parafuso. Ia pra essa pausa desse Mundial um caos completo, né? Dívidas, salários, veio tudo à tona. Ganhou, ufa. Dá aquela amainada no ambiente. Agora, olha, repito. Bahia, fora. Bucaramanga, fora. Aí volta, Palmeiras, fora. Aí pega o Bucaramanga, é decisão, cara. É final. Ninguém liga pra Sul-Americana. Tá bom, vai eliminado aí pra ver. Já vira aquele pânico de novo. Flamengo, Bragantino, que faz um grande brasileiro, e Flamengo de novo, Ale. Esse, por exemplo, do jogo contra o Palmeiras, a não ser que lá na Colômbia o Atlético consiga um resultado confortável, o que não é fácil, né? Ele vai ter que segurar alguns jogadores, porque os caras não vão jogar Bahia fora, na Colômbia fora, Palmeiras fora, pra decidir o jogo na Arena MRV contra difícil. Né? Não vai. Difícil. E tem um aspecto... o próprio Bragantino também, né? Os duelos entre os Copa do Brasil contra o Flamengo. Jogo duríssimo. E tem um aspecto, né? Porque assim, cara, como é que é? O jogo é jogado, lambaria pescado. Ninguém sabe o que vai acontecer nesse Flamengo e Atlético, mas é impossível também tirar o favoritismo do Flamengo. O Bucaramanga ser antes do Flamengo obriga o Atlético a passar, né? É isso que eu tô dizendo, de astral. Exato. Você vai de astral. Você vai pro mata-mata eliminado da Sul-Americana? Exato. E é muito mais fácil você seguir na Sul-Americana do que na Copa do Brasil. Acho que todo mundo acha mais fácil jogar com o Bucaramanga do que com o Flamengo, né? Sim. Não tem nem comparação. Nossa. E aí, é isso que o Thiago falou, você imagina. Aí, se você não consegue passar do Bucaramanga e é eliminado pelo Flamengo, sobra só Brasileirão, cara. Sobra só Brasileirão. Então... E eu vejo a Sul-Americana é o título mais viável para o Atlético. Sim. E do ponto de vista institucional seria um grande título, tá? Seria um grande título, porque o Atlético, além de voltar a Libertadores via Sul-Americana, tem Recopa Sul-Americana no ano que vem, consegue ter os 3 grandes títulos que são disputados hoje na América do Sul. Então, quer dizer... Só que é muito complicado, cara. Envolve muita rivalidade. Num cenário aí, vamos tirar o Bahia e o Bucaramanga, os 2 primeiros jogos. Num cenário de 6 partidas, o Atlético vai ter 3 contra o Flamengo e 1 contra o Palmeiras, cara. Sendo que 2 contra o Flamengo são fora e o Palmeiras fora. Tá, e como é que você tira Bahia, esse Bucaramanga? É uma viagem ruim, viagem chata, cansativa. Terrível, terrível. Um cenário realmente que o Atlético vai ter que se preparar muito. E aí, Thiago, ainda vai ter esse ponto, que é o Brasileirão, né? Porque todo jogo adiado, atrasado, ele gera um desequilíbrio. Todo jogo que você adia, você gera um desequilíbrio. Porque 2 times não jogaram, né? O Atlético vai ter 2 jogos adiados, que são jogos em que ele é favorito a conquistar os 3 pontos. O Sport dentro de casa e o Fortaleza dentro de casa. Concorda comigo, Alex? Sim. Aí, você tira desse time
a chance de jogar essas duas partidas quando elas teriam que ser disputadas. E você pode provocar nele uma queda na tabela, gerando uma colocação que é irreal. Só que aí essa colocação irreal pode gerar uma pressão psicológica, que aí essa sim é real. E a gente viu no ano passado o que é, né? É verdade. Time grande, quando fica para baixo na tabela, a pressão é muito grande. Então, quer dizer... Eu olho essa sequência, só me vem à cabeça o Cienciano, juro por Deus. Por quê? Porque poderia ter evitado dois desses jogos, né? Esses dois um golzinho ali, né? Um golzinho contra o Cienciano dava pra fazer, né? Tem razão. Que prejuízo, hein, velho? Olha. O Galo ia ter que jogar Brasileirão ali, mas era diferente. É esporte, né? Como disse o Simões e o Fortaleza. E em casa, né? Os dois jogos em casa. Não é um caráter mata-mata, né? E o Galo tem que ficar esperto, o Simões falou sobre isso, porque teve algumas temporadas recentes aí que o Galo... O último jogo contra o Flamengo é dia 6 de agosto, Thiago. Se é eliminado pro Bucaramanga e Flamengo, chega no dia 6 de agosto, só com o Brasileirão pela frente, aí dá aquele desânimo, né? Foi difícil aí alguns anos o Galo tentar recuperar, né? Pra buscar vaga Libertadores. Então, sinal de alerta aí, porque o Galo tem que conseguir pelo menos uma classificação aí. O atleticano que tá ouvindo a gente essa hora, ou ele já pulou do ônibus do carro, não é possível. Não, Galo! Vai dar bom, vai dar. Esse Bucaramanga aí, vamos começar bem com esse Bucaramanga. Já despacha esse Bucaramanga. Não passaram esse Bucaramanga, vai despachar o Bucaramanga. Aí já ganhou um astral legal. Arruma um empate com o Flamengo lá no Rio nesse brasileiro? Bom também. Você pega, Cláudio Rezende? Sim, aí, tá bom. Despacha o Flamengo na Copa do Brasil. Aí ao invés de 6 de agosto tá tudo arrebentado, vai ter o contrário. Tá bem. Cuca feliz, Hulk fazendo gol. Melhor cenário, né? Claro. Agora é o seguinte, vai ter contra-ataque, Cláudio, pra aguentar essa... É a expectativa, a diretoria do Galo vai ter que trabalhar firme aí nesse período, né, de Mundial, né, Thiago? Pra trazer reforços pro Galo pra conseguir, né, esse período aí, porque vai ter que ter um elenco forte para esses jogos, né? Porque vai ter que rodar elenco e hoje, quando o Galo tentou rodar, teve dificuldade. Vamos ver aí como vão acontecer as coisas. O Atlético não vai ter grande orçamento para contratação, mas a diretoria tá atenta, vai trazer assim nomes para reforçar o time do Cuca. O Dudu já estreia, né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e inclusive tem matéria no site da Itatiaia. Para quem tava com alguma dúvida, o Dudu pode jogar todas as competições ou não? E aí? Ele jogou pelo Cruzeiro, a Sul-Americana, você lembra, né? É verdade. Mas pode, porque agora é outra fase. A partir dos playoffs, o jogador que jogou pra trás, né, pra outra equipe, pode jogar por um time novo agora. Então o Dudu vai poder jogar a Sul-Americana. Copa do Brasil, ele não atuou pelo Cruzeiro contra o Vila Nova. Já estava em processo de saída. Se tivesse jogado, não poderia mais. Mas ele não jogou, então ele pode ir na Copa do Brasil. E o Brasileirão não fez 7 jogos. Então o Dudu, Thiago, vai poder jogar todas as competições pelo Atlético. Boa, Cláudio Rezende. Agora meio-dia, 44 minutos pra gente passar a régua no Galo, Rezendão. Temos uma notícia de agora, hein? Opa. Mais um jogador do Galo convocado, Thiago. Para as eliminatórias. Não é pra seleção brasileira. Não é para a seleção brasileira. E é um garoto, hein? Ivan Roman tá convocado para a seleção chilena. O Atlético acabou de postar aí, o jogador convocado, tem 18 anos, primeira convocação do principal, seleção principal para o Ivan Roman, que já era do time sub-20 do Chile. Vai enfrentar Argentina e Bolívia. Então já tá viajando aí o Ivan Roman, ele vai substituir o Charles Arangues. Arangues jogou, tá machucado. Eu acho que essa convocação fala mais sobre o Chile do que sobre o... O Chile é o último colocado, né? E por lugar de um volante, né? Estão levando ele, não sei se estão pensando pra volante, né? Ele já até jogou de volante também. Mas é um zagueiro, Ivan Roman. Terceiro do Galo convocado, né? Porque o Alan Franco já tava e o Alonso também. E para o Atlético é ótimo que ele ganhe rodagem, né? Pro currículo dele. Toda sorte, então, ao Ivan Roman, jovem zagueiro do Galo, agora também da seleção nacional do seu país. Vai representar as cores da seleção chilena, que vai muito mal, lanterna das eliminatórias. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Ficamos por aqui com o vídeo de notícias dessa terça-feira, às 6 da tarde, para você, trazendo as últimas informações do Atlético Mineiro. O Galo que vai ter aí, né, uma sequência pesada, né, de jogos, como vimos aí com os amigos da Itatiaia, trazendo os jogos que o Galo vai ter nesse mês de sequência, né, de competições. E o Galo que precisa aí de reforços, né, tem esse embate aí entre o Cuca e a diretoria com sigas para
trazer reforços para o Galo, né? Mas esperamos que isso aí seja resolvido e tudo em prol do Atlético, né? Não pode ser em prol de nome A ou B, tem que ser em prol do Atlético e o Atlético se reforçar para disputar essas competições. Sul-Americana, para avançar cada vez mais e brigar pelo título, mesma coisa na Copa do Brasil e também ficar ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro e quem sabe até brigar pelo título também do Brasileirão.